Nossa aula de hoje é sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Iniciando com os ângulos correspondentes, as retas paralelas são justamente essas duas retas aqui. E elas são cortadas por uma transversal. Os ângulos formados por elas têm várias classificações. Os ângulos correspondentes, eles sempre estão do mesmo lado. Percebam no ângulo em azul. Eles estão do mesmo lado. Os ângulos em laranja estão no mesmo lado, os em roxo no mesmo lado e os em verde no mesmo lado. Bom, sempre tratando-se de ângulos correspondentes, um dos seus ângulos vai estar na região interna, entre as duas retas paralelas. Essa região inteira aqui é considerada interna, e essas regiões aqui, fora das retas paralelas, são as regiões externas. Nos ângulos correspondentes, sempre ele vai ter um interno e um externo, ambos sempre no mesmo lado. Agora vamos ver exercícios feitos com ângulos correspondentes. Primeiramente, temos que descobrir qual dos ângulos são correspondentes a quem. Por exemplo, o ângulo 1 é congruente ao ângulo 5. Por quê? Os ângulos correspondentes são iguais. E no âmbito da geometria, nós utilizamos iguais como congruentes. E esse é o símbolo de congruência. É como se fosse um igual com mais um tracinho. Então, o ângulo 1 é congruente ao ângulo 5. O ângulo 2, que é em verde aqui, é congruente ao ângulo 6. O ângulo 3 é congruente ao ângulo 7. E o ângulo 4 é congruente ao ângulo 8. Sabendo disso, vamos partir para o exercício. O ângulo em azul está do mesmo lado que esse outro ângulo em azul, e um é interno e o outro é externo. Dessa forma, consegui identificar que eles se tratam de ângulos correspondentes. Como eu disse para vocês, eles são congruentes, ou seja, iguais. Então, para eu encontrar o valor de x, eu coloco justamente o sinal de igual entre eles. 5x menos 10 é igual a 3x mais 18. Como que eu resolvo agora? Eu passo 3x para o lado de cá, ele estava positivo, trocando de sinal fica negativo. O 18 já estava depois do igual, então eu não mexo em nada com ele, apenas transfiro 10 para o outro lado. Transferindo 10 para cá, eu mudei o sinal, pois ele estava negativo. 5 menos 3 é 2, 18 mais 10, 28. Então, o meu x vai ser 28 dividido por 2, x é igual a 14. Relembrando o que foi feito, quando temos ângulos congruentes, eles são iguais. Então, para resolver os cálculos com x, eu tenho que colocar o sinal de igual entre eles e resolver a equação. Vamos ver agora os ângulos alternos internos. Os ângulos alternos internos nunca estão do mesmo lado, percebam pela figura. Só que ambos vão estar dentro, na região interna, entre as retas paralelas. Eles são alternos, ou seja, não estão do mesmo lado, e são ângulos internos. Vamos identificá-los em exercícios para ver qual é o cálculo que vamos fazer. No nosso conhecimento, sabemos que os ângulos alternos internos são congruentes, ou seja, iguais. Então, para eu descobrir qualquer conta com x, eu devo igualá-los. Veja nesse exemplo aqui. Eu tenho ângulos alternos internos. Por que eu sei que eles são ângulos alternos internos? Pois eles não estão do mesmo lado e ambos estão na parte interna das retas paralelas. Então, já que eles são congruentes, ou seja, iguais, nós colocamos o sinal de igual entre eles para descobrir o valor de x. Então, eu tenho 8x menos 60 igual a 4x mais 20. Devo passar o meu 4x para o lado de cá. Ele está positivo, fica negativo. O 20 já estava depois do sinal de igual, então eu não mexo nele.
mas eu tenho que passar o 60 para o lado de cá. Passando o 60 para o lado de cá, eu troco o sinal e fica positivo. 8 menos 4 é 4. 20 mais 60 é 80. Então, meu x vai ser 80 dividido para 4. X, então, é igual a 20. Resolvido, então, nossos cálculos com ângulos alternos internos. Vamos ver agora os ângulos alternos externos. A diferença entre eles é que eles vão estar fora da região entre as paralelas. Toda essa região aqui, entre as retas paralelas, é considerada região interna, e todas as que são fora dela são externas. Os ângulos alternos externos, justamente, não ficam no mesmo lado. Eles sempre são em lados opostos. Por exemplo, esse daqui, pensando na reta em azul, está do lado esquerdo e esse daqui do lado direito. Então, temos aqui ângulos alternos externos. Os ângulos alternos externos também são iguais. Então, para resolver qualquer conta tratando-se de ângulos alternos externos, também utilizamos o sinal de igual entre eles. Veja esse exemplo. Toda a região interna está vazia. Isso significa que temos ângulos alternos externos. E algo que podemos identificar também é que eles estão em lados opostos. Como que eu faço então essa conta? Eu vou igualá-los. 13x menos 8 é igual a 6x mais 13. Passo 6x para o lado de cá, estava positivo, passa com o sinal de menos. O 13 já estava depois do igual, então eu não mexo nele, mexo apenas no 8, trocando o sinal para mais. 13 menos 6 é 7x, 13 mais 8, 21. X, então, é 21 dividido para 7, que dá 3. Agora vamos ver os ângulos colaterais internos. Os ângulos colaterais internos, eles sempre estão do mesmo lado. Porém, eles não são iguais. Você pode perceber que se eu puxar essa parte roxinha e encaixar ela aqui, eu formo um ângulo de 180 graus. Então, os ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, a soma dos seus valores é igual a 180. Veja nesse exemplo. São ângulos colaterais internos, eles estão do mesmo lado e se suplementam, ou seja, se eu colocar essa partezinha aqui, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Então, o nosso cálculo muda totalmente, porque agora eu tenho que somar tudo e colocar igual 180. Eu pego 5x mais 36 mais 4x menos 9 e digo que isso tudo é igual a 180. Afinal, se eu puxar essa parte para cá, eu obtenho um ângulo de 180 graus. Resolvendo tudo isso, eu vou juntar quem tem x aqui, o 5x e o 4x, e vou passar para o outro lado quem for número, sem letra no caso. O 180 já estava lá, eu tenho que passar o 36 e tenho que passar o menos 9. Passando o 36, ele está positivo, passa para cá negativo, e passando o 9, estava negativo, passo para cá positivo. 5 mais 4 é 9, então fica 9x. 180 menos 36 mais 9 dá 153. 153 dividido por 9 vai ser o valor de x. E x, então, é 17 graus. Por último, vamos ver os ângulos colaterais externos. Toda a região interna entre as paralelas, entre as retas paralelas, está vazio. Significa que temos ângulos externos. E eles são colaterais, pois se eu pegar esse pedacinho roxinho aqui e encaixar nessa parte, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, eu tenho ângulos suplementares. Vamos ver um exemplo resolvido. Outros ângulos colaterais externos, está vendo? Estão na região externa das paralelas e são colaterais. Eu colocando esse pedacinho aqui, eu obtenho 180 graus. Então, eu devo somar tudo e colocar igual a 180. 16x mais 20
mais 2x mais 4 é igual a 180. Colocando só no lado esquerdo os valores com x, eu tenho 16x e tenho 2x. Ambos têm a incógnita x. E tenho que passar o 20 e passar o 4 para o outro lado. Passando o 20 e o 4 para o outro lado, eu troco os sinais deles, que estavam positivos e agora são negativos. 16 mais 2 é 18, então fica 18x. 180 menos 20 menos 4 dá 156. Então, o valor de x vai ser 156 dividido por 18. O resultado, 8,6. Bom, aprendemos a identificar os tipos de ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.